Toma. Senta um pouquinho, tá me te balançando assim, ó. Vamos lá, então. A gente vai partir hoje do artigo 167 da Lei 14.382, que fala sobre as atribuições do registro de imóveis. Então, o artigo 167, ele já começa falando ali que no registro de imóveis, além da matrícula, vão ser feitos... Aí ele começa a elencar o registro de tal e tal e tal. Isso. Ali, né? Aham. Ele fala só dos registros ali. Eu achei que eu estava esperando o registro e a verbação, mas, enfim, não é o caminho que a lei segue. Enfim, tem um rol imenso ali de tudo que pode ingressar para registro dentro do cartório de registro. Eu acho, gente, vou falar uma coisa para vocês. Um dos artigos mais importantes. Eu não estou falando assim, não é, às vezes não é conceitual, mas quando você pega para estudar o registro de imóveis em si, eu, por exemplo, constantemente, não por ser advogado ou estudante da época, mas antes, por ser analista, eu tinha que ter na cabeça elencado o que era registro e o que era averbação. Por quê? Porque todos os dias eu lidava com títulos para registrar ou para averbar. Eu era uma qualificadora. Então, uma qualificadora, ela tem que saber principalmente a distinção entre o que é registro e o que é averbação. Então, vou começar falando mais ou menos aqui para vocês, assim, para a gente definir, pelo menos assim, lógico, muitas vezes a gente vai analisar alguma coisa e a gente não vai conseguir mensurar sem buscar se aprofundar e pesquisar um pouquinho mais o Instituto. Mas o primeiro passo é a gente entender o que é registro e o que é averbação. Eu fiz uma anotação aqui, ó. Registro. Toda vez que a gente vai pensar em atos entre vivos, certo? Ou como é a sucessão. Adveio através de um ente, que é o espólio. Então, atos que constitui, transfere, modifica ou extingue a propriedade, e isso vai ser registro. Então, toda vez que eu pensar, bom, eu estou diante de alguma coisa que transfere a propriedade, vai pegar aquele adquirente, aquele transmitente, aquele espólio, aquilo que está de fato na matrícula do imóvel como registro, ali na abertura, né? Porque às vezes a gente pega uma matrícula que ela foi aberta de um loteamento. Se vai transferir, se tem ligação com a propriedade, se houver modificação no quesito de propriedade, você coloca na sua cabeça, é registro. Franciele, mas a penhora, a hipoteca, a alienação, ela não transfere a propriedade em tese, mas ela é um registro, mas ela modifica. É um fator, por exemplo, a penhora, ela é um registro porque ela entra com a modificação, uma execução que pode, através de um leilão, transferir a propriedade. Então, todo ato que tiver ligação com a propriedade e que for um ato que constitui, transfere, modifica ou extingue o estatuto da propriedade, ele vai ser considerado registro. E a averbação? A averbação eu até coloquei assim, ó, toda vez que a gente modificar, na verdade, a palavra não seria modificar, seria alterar as informações do assento desse registro, ou até mesmo da abertura, que também é ali um registro de abertura da matrícula, ele vai ser a averbação. Incluir informações, excluir, tirar informações, ele entra como a averbação. E aqui, antes da gente entrar nos pontos que a Lei 14.382 ela mudou efetivamente na Lei de Registro Público, eu vou começar dando um caso prático, que toda vez que chegava no cartório, a gente ficava assim, ó, uma vez a gente até pediu para a registradora fazer uma aula para a gente entender, porque o contrato de locação, ele é um contrato que ele pode ser averbação ou pode ser registro. Então, o contrato de locação, por exemplo, no artigo 167, no item 3,
ele é registro. E quando a gente vai lá para o inciso 2, que vai falar das averbações, deixa eu achar onde que está o... Se vocês acharem primeiro que eu falo, na averbação, a parte de locação, contrato de locação, olha, 16, do contrato de locação para fins do exercício de direito de preferência, ele vai ser averbação. Então, como que o mesmo instituto, que é a locação, ela está enquadrada em 2 itens? O legislador realmente quer acabar com a nossa mente. Como que ele quer... É o artigo 167, Nath, a gente está falando do artigo 167. Aí, eu te mandei um materialzinho também lá, se você quiser abrir para você seguir. Aí vai lá, eu copiei o artigo na íntegra e joguei lá para a gente seguir os artigos. Aí, como que a gente vai fazer essa... Franciele, se você fala para mim que registro é o que? É os atos, né, que constitui, transfere, modifica ou extingue a propriedade, como que o contrato de locação ele vai ser considerado nos 2? Por quê? Porque o contrato de locação, ele é eu falo, ele é um contrato, não é um contrato simples, é um contrato considerado complexo. Por quê? Porque o contrato de locação, ele pode ser constituído cláusulas, e essas cláusulas, elas podem ser consideradas registro, por exemplo, quando tiver a cláusula de vigência. Lá no artigo 167, o item 3 fala dos contratos de locações de prédio nos quais tenha sido consignados cláusulas de vigência no caso de alienação da coisa locada. Então, percebe-se que o contrato de locação ele vai ser considerado registro quando tiver consignado na cláusula de vigência, quando tiver consignado na cláusula de vigência, no caso de alienação da coisa. Então, vamos dizer, os locadores, eles acordaram que, e eu ainda coloquei aqui, ó, o que significa vigência? Tempo que o contrato continua valendo, se estende mesmo diante de uma alteração importante. Então, quando tiver vigência, que é que é uma cláusula que diz que o prazo vai continuar valendo, aquela locação vai continuar valendo. Parou aí? Minha bateria, você deixa eu colocar aqui. O prazo vai continuar valendo mesmo... Deixa eu ver se aqui... Ah, tá. Gente, vocês estão me vendo? Sim, meu negócio, meu celular, vou ter que deixar carregando aqui, então vou ter que dar uma... Se eu ficar assim, tem problema? Vocês estão me vendo de qualquer jeito? Ou está ruim para você? Tá ótimo. Beleza, então. Aí, então, assim, houve no contrato de locação, houve o acordo entre o locador e o locatário que aquele imóvel, se for vendido, aparecer um comprador, isso acontece principalmente quando os imóveis eles são locados e a pessoa, na verdade, tem intenção de vender, mas vai lá e colocar um imóvel. Então, ela vai lá e coloca uma cláusula no contrato de locação, dizendo, ó, se houver a venda, eu te dou um prazo aí de, por exemplo, quando é pontos comerciais, que precisam ali continuar o trabalho, desenvolver o trabalho, eu te dou um prazo de mais 5 anos, de mais 2 anos, para você continuar ficando. Então, mesmo vendendo, o atual comprador vai ter que continuar a aceitar aquela situação, porque aquele tempo, aquele contrato, ele constitui uma cláusula que ela fosse permanecer, que ela fosse ter vigência, mesmo diante de uma alteração muito importante, que é o fator transmissão de propriedade, de venda. Então, percebe-se, toda vez que a gente está diante de um contrato de locação, que tiver essa cláusula no contrato, e olha, às vezes, o contrato não é muito bem elaborado, a gente, olhando o contrato, não consegue distinguir o que é a vigência ali. Porque, às vezes, a pessoa coloca ali uma questão, às vezes, foge do prazo, olha, fica acordado que, diante de uma venda, a pessoa vai permanecer no imóvel e fica aquela coisa vaga. Pensa, a gente analisar e ter que distinguir que isso significa que é um registro. Então, é importante saber que o contrato ele vai ser considerado, quando tiver essa cláusula de vigência, vai ser considerado registro. Quando apenas tiver o básico, porque todo contrato de locação, ele institui
o básico, que é a cláusula de preferência. Preferência é quando o proprietário, ele já coloca ali o locador. Esse locador, ele tem preferência diante de qualquer outro comprador, porque ele está dentro do objeto, ele está dentro da coisa. Ele está de posse do imóvel. Então, se aparecer um comprador e aquele comprador tiver ali 300 mil reais, e aí o locatário chegar lá na pessoa e falar assim, olha, eu vou vender o imóvel por 300 mil reais. Você, como está na coisa, está locando o imóvel, você tem esses 300 mil reais? Quem que tem preferência? Quem está locando. Então, a cláusula de preferência muitas vezes não vai estar na cara, não vai estar explícita, não vai estar escrito, às vezes um contrato é bem simples, mas ele sempre vai ser averbado. Então, ele sempre vai ter constituído ali a preferência. Então, a gente já eliminava todos os fatores. Olha, chegou um contrato, em regra, ele é uma averbação. A gente vai buscar o quê? O que foge da regra, que é a cláusula de vigência, para saber se ele vai ser um registro. E aí também, muito engraçado, que muitas vezes a gente também se deparava com outras coisas importantes. Por exemplo, tá, e aí eu vou, quando é um contrato de vigência, eu vou registrar a vigência e também vou fazer uma averbação. Então, tem que registrar o contrato, que é o contrato de locação, que aquilo significa a vigência, e ele é um registro, constar que existe um prazo que vai perdurar, e logo depois averbar a averbação de preferência. Então, essas coisas são importantes para a gente fixar na nossa cabeça, principalmente os fatores de registro de imóvel. Não tem muito a ver com a Lei 14.382, ela não teve uma alteração direta nessa questão, mas é importante a gente pincelar. Fran, essa averbação é uma averbação simples ou com valor declarado? Como que é cobrado? Aqui no meu estado, aqui em Mato Grosso do Sul, ela é a tabela de averbação simples. Ela é porque em outros estados, que por exemplo São Paulo, eles consideram a averbação com valores diferentes, eles cobram valores a mais, né? Não cobram valores a maior, porque a tabela de emolumentos prevê isso. Então, tem estados que vão considerar, sim, que é com valor declarado. Então, se você lá no contrato de locação colocar um valor maior ou menor, vai ser cobrado o valor de averbação, se só for preferência, a maior no seu contrato para averbar. Então, por exemplo, aqui não, aqui a gente tem uma tabela fixa para averbação. Então, não tem a questão do valor declarado. Então, aqui sempre vai ser 44, sempre vai ser R$60,90, que é o valor de averbação. Uma averbação simples, né? Perfeito, né? Porque tem estado que é caríssimo uma averbação. Aqui, Espírito Santo, é tudo um absurdo. Matrícula é por folha, pensa. Então, por isso que eu sou bem a favor, e eu até tenho um deputado federal que ele perguntou para mim, vamos fazer, vamos propor ideias, né, na legislação. Eu falei assim, uma das primeiras coisas que eu gostaria de propor era uma padronização. Porque, assim, acho que uma padronização de emolumentos e valores seria ideal, porque a gente até ficava fugindo do nosso estado para fazer registro, a lavratura lá em outro estado por conta dos valores. Então, talvez uma questão dessa, e principalmente nos atos de registros e averbação, ia ficar bem assim, bem bom para a gente, né? Isso se for padronizado no valor menor, né? Porque às vezes eles vão padronizar no valor maior. Isso aí. Aí, gente, aí tá. Outra dica que eu dou antes da gente entrar no que foi alterado. Se vocês puderem ler, sempre assim, tentar ler, nem que for tipo, tentar voltar sempre no artigo 67, porque é importante, e principalmente para a gente se deparar com nomes diferentes. Porque já teve pessoas assim que atuam, que são corretores ou atuam há muito tempo no direito imobiliário, mas quando a gente fala, por exemplo, de um bem de família, de um EFTEUS, de anticres, eles acabam ficando assim, peraí, gente, o que é esse estudo? Então, assim, nem sempre a gente vai saber tudo. Então, é importante que a gente leia, e quando a gente depara com, pelo menos eu sou assim, deparo com uma palavra diferente, eu vou fazer o quê? Pesquisar. Google. Vou pesquisar, porque aí, se eu não saber exatamente como que vai ser, mas pelo menos o nome eu sei o que significa, entendeu? Com certeza, com certeza. Aí, vamos lá. O que a 14.382 ele alterou efetivamente no artigo 67? Ele introduziu algumas questões, principalmente no artigo 18, ele incluiu
a promessa de permuta. Até então, tinha-se a permuta, né? Mas não o Instituto da Promessa. Então, já via, né, gente, ali os legisladores, registradores, muitas vezes, às vezes, mas se tem compromisso de compra e venda, também tem de permuta. Mas não tinha ali a informação. Então, agora foi incluído a previsão de ter uma promessa de permuta. E o que isso é importante? Vamos voltar lá para a questão do condomínio. Quando eu estiver diante de um empreendimento, e aí o incorporador quiser constituir uma promessa de permuta ao invés da permuta, porque muitas vezes, gente, a confusão está aí no relacionar a permuta, efetivamente o registro da permuta, e fazer a transferência de uma futura unidade que não está pronta ainda, e muitas vezes lá no final da incorporação aconteceu um BO, aquela futura unidade não existir. Então, quando a gente está diante de uma promessa, eu estou prometendo algo, porque essa prestação, eu estou prometendo na incorporação, eu estou prometendo algo que ainda vai ser feito, que ainda vai ser concretizado, porque ali é muito linda a incorporação perfeita no papel, mas na hora que você vai para a obra mesmo, você vai para coisa, tudo pode acontecer. Então, diante de um empreendimento, tá lá fora, filha. Diante de um empreendimento que pode conter riscos, a promessa de permuta, ela vai ser bem ali eficaz nesse assunto. Deixa eu só abrir a porta para minha filha sair. Filha, vai lá na vovó, vovó tá com muito sono. Vai brincar com a vovó, ela tá brincando. Tá brincando de pula. Ai, não! Eu não quero. Fica quietinho, então. Fica quietinho, que a mamãe tá dando mal. Eu não vou ficar quietinho. Eu quero ficar quietinho. Fica quietinho, eu dá peito pra você. Gente, hoje ela acordou com dor de ouvido, então tá meio completa. Aí, então, assim, eu acho muito importante essa questão da promessa. Não sei se vocês pontuaram isso quando vocês leram, não sei se vocês, né, estão lendo agora pela primeira vez. Então, ali, no 18, né, dos contratos de promessa de cessão ou promessa de cessão de unidades autônomas condominiais e de promessa de permuta que se refere à lei 4.591, de 16 de 1974, quando a incorporação ou instituição de condomínio se formalizar na vigência dessa lei. Vocês têm alguma coisa para pontuar? Nath, seu livrinho tem uma coisa aí? Não, é isso aí. Perfeito, Fran. Eu desconhecia dessa informação. Que bom. É muito legal essas coisas. Aí vamos lá para o 30. O 30 justamente foi lá e repetiu, né? Porque o 30, ele tinha falado da permuta, mas não da promessa. Então, foi lá e repetiu. No 44, da legitimação fundiária. Então, a legitimação já era prevista lá, né, no rol da 14.382. Ai, Renata, saiu? No rol da 14.382. Então, lá na 14, não, na 13.465, né, de 2017, que trata da regularização fundiária. Lá já incluiu questões da legitimação fundiária de outros títulos, e aí o que a Lei 6.015 veio e trouxe esse instituto para dizer, é registro. Então, a legitimação fundiária, quando houver um processo de regularização e essa se concluir na legitimação de uma área para uma pessoa, ela vai ser através de registro. 45. Do contrato de pagamento por serviços ambientais, quando esse estipular obrigação de natureza própria terreno. Esse artigo ele não é tão novo, ele já tinha sido incluído por uma lei em 2021. Aí ele foi lá e meio que ratificou e fez umas alterações de palavra, mas deu o mesmo significado, pelo que eu entendi. Mas o contrato de pagamento por serviços ambientais, quando estipulados obrigações de natureza própria terreno, é bem legal, principalmente nessa área ambiental. A Thais, você atua mais no rural? Eu não atuo tanto, então não tem tanta prática, mas
é importante, porque você está diante de um contrato ambiental e você quer estipular ali uma cláusula. Muitas vezes você chegava ali com um contrato perante o cartório de registro de imóveis, ficava sem falar, gente, o que é isso? Que contrato é esse? Então, quando foi incluído no 167 que eu posso fazer um contrato desse estilo e colocar uma obrigação lá, e essa garantia dentro do contrato ambiental, ela ser formalizada através de um registro, garante, né, ali o direito real, né, de credor ou credor, devedor ali para as pessoas que forem estipular essa cláusula, essa condição. Muito interessante. Isso. Do tombamento de definitivo sem conteúdo financeiro. Na verdade, já tinha, acho que do tombamento, só foi incluída essa parte de sem conteúdo financeiro. Então, é mais para, eu acredito que é para afirmar que o tombamento ele pode ser, né, com valor, com conteúdo, e também não. Então, é só para mudar essa questão. Mas o tombamento, ele é um registro. E ali, aí a gente vai para a averbação. A averbação, né, que é aquele ato que vai alterar o assento, é uma informação acessória, ela vai alterar o registro. E aí, o que altera o registro? E aí, aqui vai vir, no item 2 do artigo 67, vai vir N situações que são consideradas averbações que podem alterar o registro de alguma maneira. Aí, no inciso 8, da caução e da cessão fundiária de direitos relativos a imóveis. Cessão fiduciária, desculpa, de direitos relativos a imóveis. Sinceramente, fiquei com dúvida aqui. Fiquei com muita dúvida e a gente ainda não vai ter na prática um fator para a gente tirar essa dúvida. Porque, por exemplo, lá no cartório, quando a gente pegava os títulos de cessões, quando a pessoa financiava, por exemplo, né? A pessoa financiava ali dentro por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Eram duas pessoas, por exemplo, casado. Vou dar um exemplo de casado. Eles casaram e eles fizeram financiamento em nome dos dois. Quando eles vão lá e se divorciam, um vai lá e cede esses direitos fiduciários para o outro, e no cartório a gente faz um registro e uma averbação. É um registro da cessão de direitos e uma averbação da assunção de dívidas. Só que agora o inciso 8 veio e colocou da cessão fiduciária de direitos relativos a imóveis. Não sei como que vai funcionar, porque para mim, na minha cabeça, a cessão de direito é uma transferência, querendo ou não, é uma transferência, por mais que é de parte, de uma cota à parte, mas é uma transferência. Porém, eu sempre defendi, eu até falo lá no cartório eu tinha uma como que eu posso falar, uma pessoa que eu admiro muito, que é a registradora Cristina, e a gente gostava de discutir algumas coisas assim que eu não concordava, porque eu sempre fui uma pessoa que não sou de concordar muito com as coisas. Se eu fico batendo na tecla, falo, gente, aqui eu acho que não, mas, gente, Franciele, o legislador quis fazer assim, eu falei, mas eu não concordo. É aquele caso, por exemplo, do compromisso de compra e venda, que o STF, ele decidiu que não se pague TBI da cessão, né? Porque não transferiu a propriedade ali. Quando não está registrado, tem um compromisso. Aí você vai fazendo aquelas sessões, não se cobra o ITBI daquelas sessões, só quando for registrar, transferir de fato a propriedade é que se cobra o ITBI. Lá no cartório, por conta da nossa lei municipal, que prevê a cobrança do ITBI nas sessões de direitos, eram cobrados. E aí eu sempre discuti, por quê? Porque, gente, uma pessoa vai lá, compra um imóvel de loteamento, compra lá um lote de loteamento, e ela pagou 2 parcelas. Gente, 2 parcelas não significa nem 2% do imóvel todo. Eu vou pagar um ITBI sobre 2% do imóvel todo. Eu vou pagar um registro de cessão na matrícula de um imóvel que eu transferi 2 parcelas. Nossa, vou lá, então, assim, eu sempre fui de questionar essa questão. E minha lei municipal prevê isso, porque às vezes não é fácil, né? É só cobrar tributo, é só cobrar o imposto ali sobre o valor total. Mas eu sempre fui de questionar o percentual. Beleza, você quer cobrar? Você quer falar que tem direito de cobrar alguma coisa?
então cobre proporcional ao que a pessoa pagou. Se a pessoa pagou ali 10 mil, o imóvel vale 90 mil, 10 mil, então cobra ITBI de 10 mil, cobra o registro sobre 10 mil. Aí, né, a gente até discutia, porque isso não existe, como que eu, registradora, ou como eu, município, vou fazer essa análise de mérito do contrato, sabe? Então, assim, a gente também fica limitado pela legislação, que não nos dá a brecha muito da gente trabalhar. Mas eu super acho injusto uma pessoa, e acho que concordo, quando saiu essa decisão do STF, que na verdade já foi, né, mudada, que está ali paralisada, né, até uma futura decisão, que, ao meu ver, tem que mudar, só que, infelizmente, a gente sabe que o que ganha muitas vezes a tributação. Então, ali o STF vai ficar, porque o próprio, inclusive, a mudança dessa decisão do STF se deu porque lá o São Paulo, por exemplo, estava perdendo muito tributo, estava caindo muito o valor de pagamento do ITBI, porque muitas vezes a pessoa não registrava os títulos. E aí, como que ela ia cobrar o ITBI? Então, não cobrava. Então, nisso, eles estavam perdendo tributo. Então, até, se vocês quiserem falar um pouquinho sobre o que vocês acham disso, para a gente poder discutir. Estava tentando caçar algum artigo aqui que, de repente, falasse sobre isso. Não sei, eu estou tentando achar uma lógica pelo qual essa situação da cessão foi colocada nas averbações e não no direito, né? E não nos registros, né? Não, então, porque assim, até então a gente fazia essa análise, aí foi e colocou ali cessão fiduciária de direitos relativos a imóveis. Não que eu não acho certo, acho que é até bom, porque realmente o imóvel financiado, é aquilo que eu te falei, às vezes a pessoa começa a pagar as primeiras parcelas, então ele cede ali para aquele companheiro 2, 3 parcelas que ele pagou, então não é o imóvel na íntegra. Então pode ser que por isso foi lá considerado uma averbação para diminuir os custos, mas tá, será que o nosso cartório vai seguir essa regra? Porque o município, na hora de cobrar o ITBI, porque querendo ou não, a cobrança de ITBI na seção de direitos, ali, pelo menos o meu município aqui cobra, na seção de alienação. Não cobra. Oi? Aqui não cobra, mas é exatamente essa a lógica que eu estava tentando... assim, era isso que estava tentando entrar na minha cabeça, assim, que tipo assim, ó, o registro inicial, que é o registro daquela primeira alienação, aquela primeira compra, já foi feita. Então, teoricamente, aquele registro ele já existe, aquele direito real na matrícula. O que ocorreu ali, embora eu entenda que numa alienação fiduciária o futuro proprietário daquele imóvel seja a característica principal da alienação, né? Tipo assim, o proprietário, né? Seja a característica principal, talvez tenha sido só uma maneira de realmente não onerar novamente, né? Aquela negociação com mais uma despesa de registro, né? Dizendo assim, vamos botar a cessão porque troca tão somente o credor, né? Não, o devedor, eu acredito. Porque assim, se for o credor, aqui no meu município, a cessão referente ao credor, ele é a averbação. Porque aí, como fala, é uma subrogação, no caso dos direitos ali, a Caixa Econômica, ela faz, por exemplo, como que fala? Que tem a portabilidade, por exemplo, que aí a Caixa Econômica transfere os direitos lá para o Bradesco, aí eles fazem a portabilidade do crédito, isso é averbação. Então, aí sim, as cessões desses direitos de crédito seria a averbação. Mas quando eles colocaram aqui da cessão fiduciária de direitos relativos, ficou muito grande, ficou muito amplo, a gente não sabe. Tá, será que porque quem adquiriu ali, quem compra e venda com alienação fiduciária, é uma propriedade dividida. Fica a Caixa Econômica como proprietário indireto e a pessoa que está ali adquirindo o imóvel financiado fica como proprietário direto, então é uma propriedade dividida. Então, essa cessão desses direitos de adquirente, como que vai ser? Porque aqui, igual eu falei para você, a prática é um contrato de cessão de direitos pelo banco, aí a gente faz o registro do contrato e a averbação de assumir a dívida, de assunção de dívida. E aí a gente não olha o que foi
o valor que foi pago em prestação ou não. Tem gente que cede lá no início do contrato, tem gente que cede lá no final. Então, são coisas que, assim, eu acredito que vai ter que vir um provimento, alguma coisa mais detalhada para a gente começar a entender, ou vir nas práticas para a gente começar a entender. Eu vou ficar curiosa nisso aqui, como que vai ser a prática disso aqui. Eu tenho um post-it aqui para ver o que o livro fala sobre isso. Quando Ótimo. Dá uma olhada. Ótimo. E também, eu não, como eu deixei para estudar nos últimos, assim, na sexta-feira mesmo, eu fiquei, assim, até de perguntar para uma registradora o que ela achava, mas não tive esse tempo hábito para perguntar. Mas vou perguntar para a gente poder colocar ali no material se já tem um acontecido disso, entendeu? Uhum. E se vocês acharem, a gente pode trocar na minha informação. Sim. Aí vai lá, do subestabelecimento e tal, vai vir várias informações. Eu não entrei no mérito de falar uma por uma, porque você já sabe, né? Eu falo pra caramba, se eu for entrar no mérito, a gente vai estendendo o assunto, então só entrei nesses pontos aqui, porque eu vou deixar para vocês o artigo 67 para a gente ler tudinho, porque é muito importante a gente fazer essa leitura depois. O 21. Os itens são longos também, é muito item, né? Para ler um por um. Muito. 21. Da cessão do crédito com garantia real sobre o imóvel, ressalvado o disposto no item 35 desse inciso, que é lá no 35, fala da cessão de crédito ou da subrogação de dívida decorrente de transferência de financiamento com garantia real sobre o imóvel nos termos do caput. Então, você percebe, Thay, gente, Bruno, Renata, você percebe que aqui ele já vai falar da cessão do crédito, da garantia real. Então, eu acredito que aqui ou nos próximos incisos que vão vir, é a cessão do credor lá cedendo o crédito. Então, aqui vai ser a verbação deles, que é o que eu já estou acostumado, que realmente é através da verbação, a portabilidade, outras coisas. E aí, não só a portabilidade, quando tiver a hipoteca particular, ali fazer a cessão daqueles credores, vão ser através da verbação. Então, aquele item lá do 8 me deixou confusa nessa tipo de averbação de garantia ali, de cessão. Aí, no 30, da subrogação de dívida, da respectiva garantia fiduciária ou hipotecária e da alteração das condições contratuais em nome do credor que venha a assumir essas condições nos termos do artigo 31 da 9.514, realizada em ato único, a requerimento do interessado, instruído com documentos probatórios, firmado pelo credor originário e pelo mutuário, ressalvado o disposto no artigo 35. Gente, toda vez que aparecia lá no cartório uma alteração contratual de imóveis financiados, o que a gente ficava morrendo de medo? De deixar passar uma novação. Por exemplo, porque muitas vezes ali e aí depois a gente ficava até meio confusa, porque tinha contratos que eles cancelavam praticamente aquela alienação inicial e eles faziam uma nova garantia. E quando acontecia isso, na nossa mente de qualificador, de registrador na análise, não é uma verbação só. Era uma verbação de cancelamento e um registro, um novo registro. E muitas vezes ficava isso mascarado, sabe? Então, assim, é muito importante também quando a gente pega um contrato ali de que vai alterar o contrato de alienação principal, a gente bate o olho para verificar, peraí. Muitas vezes, quando está alterando o valor do financiamento. Por que está alterando o valor do financiamento? Alterou o valor do financiamento porque houve uma mudança no sistema financeiro, os juros, ou houve uma atualização monetária, houve algum fator nesse tipo que fizesse com que o valor mudasse, ou houve uma novação, houve um cancelamento do contrato e começou um novo. Uma nova pactuação, né? Isso. Então, assim, é uma coisa que a gente ficava grilada, tipo, na analisar um documento desse. Então, a subrogação em si, e assim também, vou falar bem a verdade, tem bancos que trabalham de forma totalmente digital.
Então, às vezes, a pessoa tinha um contrato ali no Bradesco, por exemplo. Tinha um contrato, quando ela ia fazer uma subrogação, uma alteração de cláusula, eles faziam um formulário digital, mandavam para o banco lá não sei na onde, em outro lugar, e voltava esse formulário totalmente errado, descabido. Então, às vezes, a pessoa estava querendo mudar apenas a data. Eu estou mudando ali a data de... O meu financiamento era para ser pago todo dia 10. Mudou para dia 20. Era só isso que a pessoa estava mudando. Mas esse formulário é tão complexo, eles faziam tanta bagunça no formulário, que chegava ali na hora do cartório, você não entendia nada. A pessoa queria só mudar a data, mas você tinha que mudar tanta coisa, porque eles acabavam, no texto dele, mudando tantas informações, que você não sabia exatamente o que eles querem averbar. E é muito importante, e aí eu também deixo a dica aqui para vocês. Gente, cartório, registrador, analista, eles trabalham de acordo com o nosso profissional. Então, por exemplo, a Thay está prestando assessoria para uma pessoa que quer fazer uma alteração no contrato dela. Chegou uma pessoa lá no escritório da Thay e falou, Thay, meu contrato, ele está com meu nome errado. Meu nome era com Z, colocaram um S. Olha, também teve aqui a data, errado. Também teve aqui dizendo que eu era natural da Bahia, mas na verdade eu sou de Campo Grande. E aí veio vários fatores. Eu quero que você, perante o banco, faça essa alteração. A Thay tem que fazer um ofício claro para o banco, demonstrando, olha, o item lá no contrato, cláusula 1, está errado no item tal, que vai passar a ser tal. No item tal, que vai passar a ser tal. Se você faz um requerimento genérico para o banco, eu preciso alterar e junto os documentos da pessoa. Eu preciso alterar todas as informações que estão erradas. O banco nem sabe o que está fazendo. Não, mesmo? Vai lá e faz a bagunça. É triste, é isso mesmo. É isso mesmo. Aí volta um aditivo para a gente mandar, porque assim, lá no cartório, não tem como a Thay vai fazer um requerimento para o cartório pedindo para que seja averbado o conteúdo do requerimento do banco, o conteúdo do contrato de aditivo, ali do banco. Então, o que vai importar para o cartório? Por mais que o requerimento da Thay vai ficar grudado lá no aditivo, é o que o banco declarou. Então, a gente vai alterar lá no contrato as informações que o banco declarou. Se o banco não sabe o que está sendo alterado e está alterando tudo... Gente, já teve momentos, estou falando, eu como analista, de devolver pontuado assim, para o banco falar, olha, não estou entendendo o que você quer mudar. Você pode pontuar? E aí passar, tipo, a pessoa às vezes fica... E às vezes a pessoa está precisando de um crédito, de uma questão... Sabe aqueles contratos de obra que são disponibilizados por etapa? Aí, por exemplo, há 3 etapas de pagamento. Na segunda etapa de pagamento, o banco não libera porque reconhece erro no contrato. Aí a pessoa vai, faz um e-mail, sei lá, formula um requerimento, pede para o banco alterar. Se o banco altera da forma que ele acha, manda lá para o cartório, e a gente não sabe o que é ser alterado, vai voltar de novo para o banco. E a pessoa fica esperando aquela liberação de crédito para continuar a obra. Ó a prejudicialidade ali do fator, da pessoa ficar esperando isso. E aí, então, assim, é importante que nós, né, como profissional, já pontue diretamente no primeiro momento que eu vou ser atendido pelo banco, eu quero exatamente isso que você troque. E quando a gente pega ali o aditivo do banco, o contrato, você vai bater o olho exatamente no que o banco está pedindo para alterar. E aí você vai lá no seu requerimento, você pontua para o analista, para o registrador, que, olha, conforme aditivo anexo do banco, os itens a serem corrigidos é tais. Você vai lá e repete, que aí você está reafirmando para ele o que você quer. A pessoa que vai pegar o seu serviço vai analisar de outra maneira e, sucesso. Né? Eu fico pensando, porque já chegou também de eu mandar, tipo, 3 devolução para o banco nunca fazer certo, e a gente acabar tendo que mudar tudo o contrato. Fazer uma averbação para mudar tudo, porque você não sabe o que você muda, então você acaba mudando tudo. É bem complexo mesmo essas situações de banco aí. Por mais simples que sejam os detalhes,
tem que tomar muita cautela, porque nem sempre eles fazem certo. E só o trâmite de fazer, nossa, cara, já é quase uma elaboração, uma emissão de contrato do zero. Assim, uma burocracia foda, tá? Só reclama de cartório, mas banco é muito pior. Banco é terrível, gente. Só para compartilhar aqui com vocês, eu já passei situações complicadíssimas com relação a financiamento de imóvel rural, porque eles não entendiam os cadastros do imóvel. Então, assim, depois de vários e-mails, vai e volta, a gente tirou um dia para ir no banco e praticamente demos uma aula para eles sobre os cadastros, porque, assim, eles não entendiam. Eles estavam exigindo coisas que eram descabidas, que o INCRA não permitia. Mas aí, no final, acabou dando certo. Gente, ó, essa semana... O que você ia falar, Bruno? Bruno. Só reclamar também dos bancos, cara, que tem alguns clientes, né, que também ali conclui o prédio e vem... Eles têm um cliente nosso que ele tem um acordo que ele só entrega a chave com quem vem fazer a parte do financiamento ali do contrato do banco para registrar com nós, né? Porque tem muita gente que vai lá, faz o contrato e não registra, né? Que pega por conta e leva o contrato para casa e pega a chave do apartamento e azar, né? Depois direito. E aí, como a gente tem uma parceria ali com ele, ele entrega a chave para quem vem registrar o contrato do banco com nós. E a gente dá aquela olhada no contrato, tudo, para ver se está tudo certo com o banco. Mas mesmo achando erros, cara, porque às vezes vem 10, 12 clientes fazendo o mesmo processo, né? A gente analisa, às vezes está os 12 contratos, está o diferente um do outro, cara. Daí, esse está certo, mas, olha, por que não fez esse em cima desse? Esse aqui está certo, nesse aqui, nesse outro. Aí tu liga ou fala com o pessoal dele, só se bem isso que tu falou, é um formulário digital que eles preenchem, vai lá o banco lá de São Paulo, trazer aqui para Santa Catarina, né, o contrato. Aí ele, não foi a gente que fez aqui, tem que esperar vir a exigência do registro, cara. Eles não se dão o trabalho, sabe? É complicado. É muito complicado, gente. Eu fui essa semana, eu tive uma visita aqui no órgão de regularização fundiária, né? E ali a gente teve muita reclamação do agente financeiro, porque por mais que eles são o órgão municipal de habitação aqui, eles dependem da aprovação do crédito dos bancos, do banco público, no caso da Caixa, para poder liberar e tal. E aí teve até casos de contrato que foi registrado errado, que, por exemplo, lá no local era lote, a EMA tinha acordado que as pessoas que estavam recebendo queriam receber lotes, né? E aí, no contrato da Caixa, saiu dizendo que era casa. E aí as pessoas entraram com processos contra o órgão, porque falaram que era casa, mas quem fez o erro foi ali o contrato. Então, era lote, eles disponibilizaram o sorteio de lote, foi entregue para pessoas lotes, mas um erro no banco pode gerar um dano irreparável. Outra coisa que eu também peguei essa semana foi uma cliente que veio até mim, que a gente vai ter que até entrar com adjudicação compulsória ali, judicial, porque esses contratos de gaveta de imóvel financiado, né? O primeiro contrato que o cara, que é a pessoa que está junto ao banco, ele financiou o imóvel solteiro pelo banco. O banco colocou no registro que ele era solteiro. O cartório registrou solteiro. O cara já era... Na verdade, quando ele comprou, ele era separado de fato, mas ele estava casado. Não tinha informação na matrícula que ele era separado de fato. Essa primeira pessoa morreu, essa mulher que ele era separado de fato, que ele ainda não tinha feito divórcio, depois ele fez mais para frente, mas ela é falecida. Olha o direito dessa mulher de colocar esse imóvel no inventário que ele já deveria ter financiado como separado de fato, ou sei lá, ou o banco ter pedido para ele corrigisse ali o estado civil, para ele declarasse certo. E aí constou na matrícula que a pessoa é solteira. Quando eu for lá fazer, por exemplo, vou entrar no judiciário, né, para adjudicar o imóvel para minha cliente. Mas, por exemplo, quando for lá, ter que averbar a sequência lógica de que, na verdade, aquele cara, ele era casado quando adquiriu, essa mulher tem direito. Então, além de discutir a adjudicação no processo, vou ter que discutir o erro do registro por conta do contrato.
Então, assim, são coisas que a gente não presta atenção no contrato de financiamento do banco, são coisas irreparáveis. Essa coisa mesmo da qualificação aí, se você não olha se a qualificação da pessoa está certa, o Estado Civil muda muita coisa. Uhum. Ontem até falei, acho que no Instagram, estava fazendo um contrato esses contratos de gaveta para compra e venda. Não gosto de fazer, mas meu cliente falou, não, Fran, a gente vai fazer escritura mais para frente, dá um tempo, tá? Eu já gosto de fazer a escritura. Falei, não, beleza, vamos fazer o contrato. Fiz um contrato bem feito. E lá eu coloquei a anuência dos cônjuges, coloquei os dispositivos, testemunhas diferentes, coloquei todas as questões como se fosse uma escritura pública. Até mesmo que o vendedor estava apresentando todas as certidões, no ato do contrato estava apresentando todas as certidões obrigatórias, ou até poderia ser dispensada na escritura, mas que seria obrigatória para o ato de transferir, ou seja, cumprindo com o resultado do diligência no momento da assinatura do contrato. Então, são coisas que vai mudar muito ali o seu contrato na hora de fazer uma escritura. Uhum. Né, gente? Então, assim, cara, pensa só. É muito importante a gente olhar ali. Eu já peguei contrato de advogado, uma folha só. Uma folhinha só, assim, só, tipo, sem cláusulas, tipo, por exemplo, sem uma cláusula que é a cláusula que a gente usa na adjudicação de arrependimento. Uma coisa que, tipo, e aí, a pessoa já vai praticamente lá na adjudicação dela, já vai complicar toda a vida da pessoa. Acabou, né? Acabou com o requisito obrigatório. Então assim, são fatores que eu acho que a gente tem que observar, principalmente quando a gente for fazer o contrato. Eu não gosto, pra você ter noção, eu não sou contratualista que falo, eu não gosto muito. Porém, toda vez que eu faço contrato, eu tento pesquisar na jurisprudência o que está sendo ali mais discutido nas questões contratuais. Por exemplo, previsão de entrega de chave, emissão na posse, essas coisas eu vou criando cláusulas para dizer que eu cumpri, entendeu? Por exemplo, ali a briga que está no STF é de uma coisa de uma emissão na posse. Fui lá e falei para o meu cliente, olha, eu quero prazo para entrega da chave para emissão na posse. Eu quero colocar aqui que você vai cumprir esse prazo. Qual que é o prazo? Então, assim, vou colocando ali tudo de acordo com essa discussão para a gente poder ir cumprindo a maioria dos requisitos essenciais. Né? Com certeza, com certeza. Vamos lá. Opa, deixa eu tirar. Qual que eu estava mesmo? 34, item, da existência de penhores. Uhum. Da existência dos penhores previsto no artigo 178 desta lei de ofício, sem conteúdo financeiro, por ocasião do registro no livro auxiliar, em relação a imóveis de titularidade do devedor pignoratício ou imóveis objetos de contratos registrados no livro 2. Quando, às vezes, a pessoa ela faz o registro de uma cédula, né, de uma garantia, e coloca ali penhores, e muitas vezes, a maioria das vezes, a gente, os penhores, né, as questões é mais, pelo menos o que eu mais pegava, né, no cartório para análise, era mais máquinas, essas coisas, e a gente mandava antes, quando a lei previa essa situação, remetia para o cartório de títulos e documentos. Então, a pessoa, além de fazer ali o registro, né, fazendo cartório de títulos e documentos, a previsão de terceiros, tal. Então, ali foi incluído agora aqui, da existência prevista no artigo 178 desta lei de ofício, sem conteúdo financeiro, por ocasião do registro de livros auxiliares, em relação a imóveis de titularidade do devedor pignoratício ou imóveis objetos de contratos registrados no livro 2. Quando você dá publicidade, por exemplo, da garantia que está sendo acordada ali na cédula, né? Isso é importante porque, por exemplo, numa futura execução, a pessoa não tem como se eximir da garantia das obrigações que ela no ato de assinatura que ela, eu tinha tantas máquinas, tudo, o valor dessas máquinas era tanto. Então, por exemplo, numa futura execução, aonde um direito real poderá ser remetido, porque aquela cédula pode dar o direito à pessoa a um direito real, até mesmo de executar uma penhora, uma ação que vai garantir um direito real, é importante que seja público, né? Que seja público as informações. Então, aqui a previsão da averbação dessas informações em uma matrícula de imóvel dessa pessoa, provavelmente, né? Acredito que seja isso.
Perfeito. Do 36, do processo de tombamentos de bens imóveis e de seu eventual cancelamento sem conteúdo financeiro. Aqui eu acredito que, eu acho, se eu não me engano, talvez esse negócio que eu vi que está sendo alterada, essa parte do conteúdo financeiro no tombamento, porque ali, ó, no 36, ele fala assim, ó, a previsão de averbar o processo. Então, ainda não existiu o tombamento. Então, eu vou averbar na matrícula do imóvel que aquele imóvel está sendo objeto de um processo de tombamento. Então, ela vai ser uma averbação. No caso, a publicidade de que esse processo está em trâmite. E de eventual cancelamento. Depois, por exemplo, esse processo não vingou, cancelou, a gente vai lá e cancela. Então, vai ser fruto de uma averbação. E sem o conteúdo financeiro, eu acredito, Renata, que essa vai ser a parte para não gerar a cobrança dos emolumentos, né? A maior, no caso. Aí, parágrafo único. O registro previsto no item 3, do inciso 1 do caput. E a averbação prevista no item 16 do inciso 2 do caput deste artigo serão efetuados no registro de imóveis da circunscrição onde o imóvel estiver matriculado, mediante a apresentação de uma via do contrato assinado pelas partes, admitida a forma eletrônica, e bastando a coincidência entre o nome de um dos proprietários e do locador. Aqui, nesse parágrafo único, foi aquilo que eu falei para vocês inicialmente do contrato de locação. Né? Tanto o registro da vigência, o registro do contrato de locação, como a averbação de preferência no contrato de locação, serão efetuados no cartório de registro de imóveis da circunscrição onde o imóvel estiver matriculado. Então, aqui, ó, a circunscrição onde o imóvel estiver matriculado. Mediante a apresentação de uma via do contrato assinado pelas partes, uma via que falou, admitidos a forma eletrônica e bastando a coincidência entre o nome de um dos proprietários e do locador. Então, é importante a gente saber isso, porque, por exemplo, às vezes a gente tem um contrato de locação em uma via só, e aí chegar no cartório, o cartório briga para a gente apresentar duas. Então, aqui já tem dizendo que pode ser uma. Outra, mas só que você vai registrar o contrato de locação e não tem todos os proprietários, nem todos os proprietários é o proprietário. Aqui falou, bastando a coincidência entre o nome de um dos proprietários e do locador. Então, é importante. Então, é importante a gente ter essa questão aí de saber que alterou essas questões pequenininhas, né? Ajuda bastante. Nossa. E se você puder ler o 169, porque o 169 mudou tudo. Thay, o seu... Perdão. O 169 fala que todos os atos, né, elencados nesse artigo 167, que a gente acabou de ler, alguns dos itens, são obrigatórios e serão efetuados na serventia da situação do imóvel. Então, ratifica, ali no parágrafo único ele fala, né, que a Fran leu fala com relação aos contratos de locação, mas aí o 169 vem para ratificar que não somente aquela previsão ali do parágrafo único, mas sim todos os itens que estão lá previstos são obrigatórios né? Serão efetuados na situação do imóvel, observando o seguinte: as averbações serão efetuadas na matrícula ou à margem do registro a que se referirem, ainda que o imóvel tenha passado a pertencer a outra circunscrição. A averbação, ela é obrigatória se acompanhar. Então, por exemplo, quando aqui, eu não sei se vocês têm esse problema aí, aqui em Campo Grande são 3 cartórios de registro de imóveis. 3 cartórios de registro de imóveis. Então, por exemplo, surgiu primeiro, ele era praticamente toda Campo Grande. Aí foi se dividindo, foi criando-se lei que foi
passando a competência para outro cartório de registro imóvel, depois vou passando para outro cartório de registro imóvel. Então, muitas vezes, lá no cartório primário, na primeira circunscrição, tem matrículas que já não pertencem o registro àquela circunscrição. Eles são de outra circunscrição. Então, às vezes já passaram para lá, então aquela matrícula foi encerrada, né? Foi encerrada, e aí muitos advogados, às vezes, até não sabendo disso, vai lá e pega. Já aconteceu o caso de eu pegar contratos de compra e venda. Por exemplo, tinha uma matrícula na primeira circunscrição que o comprador era de cliente, o comprador era João e Maria. Aí vem uma verbação de encerramento, dizendo que essa matrícula, em virtude da competência, da territorialidade, do princípio da territorialidade, da lei que mudou a circunscrição, foi passada para o cartório da segunda circunscrição com o número tal. Então, essa matrícula foi encerrada, foi passada para outro cartório. Lá no cartório vai ter uma matrícula que foi aberta com aquela continuidade ali. Às vezes, isso, por exemplo, vem uma penhora, que é um registro. Antes, o registro era o que fazia essa transferência da propriedade. A gente vai ver que no artigo 167 já prevê outra possibilidade. Mas o registro ali era o suficiente para o cartório remeter. Se tem uma legislação que diz que aquele bairro, Jardim tipo Santa Emília, ele é da segunda circunscrição, quando vê qualquer coisa de registro, o cartório tem que automaticamente fez ali um mapa, encerra aquela matrícula e remete para o cartório, e essa penhora, ela vai ser registrada naquela matrícula do outro cartório. Então, às vezes, o advogado pegava ali a matrícula e fazia o contrato em cima dessa matrícula que estava encerrada. Mas, lá no outro cartório, já tinha continuidade. Às vezes, já lá naquela matrícula tinha um registro penhora e muitas vezes até vendeu. Então, pensa só, gente, olha, era um absurdo. Então, assim, isso que a gente tem que ficar ligado. Então, aqui fala, a averbação serão efetuadas na matrícula, à margem do registro, as que se referir, ainda que o imóvel tenha passado a pertencer a outra circunscrição, observado o disposto no inciso 1 do parágrafo 1º e do parágrafo 18 do artigo 176. Vamos lá no inciso 1º, parágrafo 1º do artigo... Peraí, marca para mim que eu vou lá no 176. Tá, e fica aí, você me fala qual que é. Inciso 1, aqui, ó. Artigo 176. Cada imóvel terá matrícula própria, que será aberta por ocasião do primeiro ato de registro. Lembra que eu falei para vocês que antes só transferia de circunscrição quando era o primeiro registro? Agora, o artigo pela 14.382 mudou, fala por ocasião do primeiro registro ou de averbação, caso a transcrição possua todos os requisitos elencados para a abertura da matrícula. Então, muitas vezes, gente, eu trabalhei num cartório que tinha muita transcrição. Muita transcrição. E, às vezes, lá na transcrição já tinha averbação de qualificação, já tinha ali alguma coisa, a gente, tipo assim, ficava doida para encerrar essa matrícula e mandar. E aí a gente não tinha ali uma previsão que agora, tipo, já, né, beleza, a pessoa requereu, é uma averbação, pode encerrar, eu já posso abrir a matrícula, encerrar a transcrição, abrir uma matrícula até mesmo por uma averbação. Então, é importante, é legal isso. Aí, lá fala 176 e no parágrafo 18 do artigo 176. Parágrafo 18 do 176. A gente vai ler de novo, mas só para remeter. Quando se tratar de transcrição que não possua todos os requisitos para abertura de matrícula, admite-se que se faça na circunscrição de origem, à margem do título, as averbações necessárias. Então, não é assim. Eu obrigatoriamente vou encerrar a transcrição. Não, eu ainda posso continuar averbando ali. Só que já deu uma margem de previsão para você encerrar e abrir uma matrícula. E vai ter um outro artigo que a gente vai estudar melhor no 176, que fala que muitas vezes o registrador pode pedir para a parte, olha, aqui está faltando um CPF, vamos achar esse CPF para a gente abrir essa matrícula, para a gente encerrar essa transcrição. Por quê? Porque a transcrição é o livro 3, é um livro antigo. Então, já não tem ali, aqueles livros antigos já não tem nem como. É um livro
que era, né, antes de, eu até falei para vocês no início, bem no início do nosso curso, que ali a transcrição, o sistema dela, o sistema da matrícula é o fólio real. O sistema da transcrição era o fólio pessoal, era a pessoa que era importante. Então, às vezes, na transcrição, tem uma transcrição da hipoteca, tem uma transcrição de uma parte de imóvel, uma transcrição. Então, são várias transcrições, porque é fator pessoal. Às vezes, era 10 proprietários, era 10 transcrições. Como que eu vou ficar com 10 transcrições separadas se eu posso encerrar essas transcrições e fazer uma matrícula com uma matrícula individualizando ali todos os atos passarem a ser regidos dentro da matrícula. Então, assim, é importante, porque muitos cartórios ainda têm muitas transcrições, e já dá ali uma margem e um poder até para o registrador poder trabalhar e encerrar. Eu quero acabar com esse acervo de livro 3 e eu quero começar o meu acervo definitivo de livro 2. Eu quero colocar um marco final nas antigas transcrições e passar para o livro 2, o fólio real, todos os meus objetos, todos os meus imóveis. Isso, até antes da lei, eu lembro do ano passado, quando eu comecei, né, que eu queria inserir uma transcrição, era tipo, tinha que fazer uma retificação diária, porque era um registro, né, da retificação diária. E aí, cara, retificação às vezes é complicado, é um terreno muito grande, os vizinhos, tudo, né? E agora, até não, antes de vir a lei, o cartório aqui, tudo, já estavam, acho, já tinha alguma notificação, alguma coisa, que deles permitiram, até teve uma para nós, eles foram fazer a escritura, porém a escritura, o registro de imóveis não aceitava o registro da escritura apenas para abrir a matrícula, porque daí faltavam os demais dados do terreno, né, de imóvel, mas aí a gente conseguiu, só que é uma novela, né, cara, conseguir, de qualquer forma, é complicadinho, né, para comprovar. Tem até um artigo 213 que fala que a gente pode requerer para que faça o registro da escritura e deixe a retificação para um outro momento. Tem um artigo. Mas aí agora, com isso, pelo menos, foi possível só com os confrontantes ali, comprovando pelos confrontantes, averbando a atualização dos confrontantes e o proprietário, porque lá na transcrição só constava o nome, né? Uma novela para conseguir comprovar que era aquele ali o proprietário. Mas com a averbação dos confrontantes, se abriu a matrícula, né? Se inserou a transcrição, fez a escritura e boa. Bem mais tranquilo, né? Muito importante. Nossa, quando a gente começar no 176, gente, sinceramente, eu achei assim que foi uma grande mudança no artigo 176, porque o artigo 176 é um dos principais também ali no caso do princípio da especialidade, na hora da gente individualizar tanto a pessoa como o imóvel. Aí, voltando ao nosso parágrafo 1º lá, né? O inciso 1. Então, as averbações serão efetuadas na matrícula ou à margem do registro a que se referirem. Então, às vezes, a pessoa não tem ali a matrícula, mas tem um registro de compromisso de livro. Por exemplo, lá no cartório que eu trabalhava, os compromissos eram registrados no livro 8, aqueles compromissos antigos, assim, que não tinha ainda, né, matrícula, era no livro 8. Então, aqui fala, ó, pode ser averbado na matrícula ou no registro que se referir. Então, tem um compromisso registrado lá no livro antigo, é aquele livro que vai ser averbado. Ainda que o imóvel tenha passado a pertencer a outra circunscrição, observado o disposto no inciso tal. E aí entra o mérito da seguinte interpretação. Esse, ainda que o imóvel tenha passado para outra circunscrição. Mas o que interessa a gente averbar numa matrícula que já foi passada para outra circunscrição? A matrícula foi encerrada. Pode ser que aí eu acho interessante, por quê? Porque muitas vezes a gente recebia ofícios, né? Por exemplo, a matrícula era a matrícula X. Ela foi encerrada e passou para o cartório, que aqui a cartório é a segunda circunscrição ou terceira, passou para o cartório que a matrícula virou uma matrícula Y. A pessoa vai lá e descobre que na matrícula X tinha um erro evidente na confrontação. Por exemplo, ontem eu até peguei um erro evidente. O lote era lote 5, na hora de colocar as confrontações, falava que ele se confrontava de um lado com o lote 6 e do outro lado com o lote 5. Oi? Se ele é o lote 5, como que ele vai confrontar com o lote 5? Então, erraram ali. Então, era confrontava com o lote 4. E aí, quando passou para outra circunscrição, a circunscrição ela reproduziu exatamente o que estava na primeira. Entendeu? Então, foi aberto lá na segunda circunscrição daquela maneira. E aí, agora sim, eu acho interessante o oficial poder fazer a averbação de correção da matrícula mesma encerrada
para que talvez, né, passe para outra matrícula e aí mesmo encerre e coloca aqui, mas aí leva para a matrícula que está vigente e faça a correção lá também. Aí sim eu acho interessante, mas outras coisas eu não acho interessante, porque como eu vou colocar uma aprovação de limites de confrontação aqui se já encerrou e a outra é lá? Acho que esse inciso 1 também não deixa expresso que é obrigatório fazer, né? Acho que vai ficar a critério, né? Então... Aí o 2. Para o imóvel situado em 2 ou mais circunscrição, serão abertas matrículas em ambas as serventias do registro público. Aí, vamos lá. Aqui, não sei se aconteceu aí com vocês, porque na divisa ali do perímetro, aqui, quando por exemplo, como são 3 circunscrições, é um mapa de Campo Grande e ele é dividido em 3 circunscrições. Às vezes, o imóvel ele fica metade do imóvel, fica em uma divisa, uma fazenda, por exemplo, fica em uma cartório e a outra metade fica no outro cartório. É um rolo, né? Então, aqui fala, para o imóvel situado em 2 ou mais circunscrição, serão abertas matrículas em ambas as serventias do registro público. Então, eu acredito que, né, como é aqui, fracionou-se, colocou-se essa parte em uma e essa parte em outra, e aí ficou aquela situação. Então, é possível. Aí o 3 foi revogado, não tinha o conteúdo aqui do 3, mas foi revogado. O 4, aberta a matrícula na serventia da situação do imóvel, o oficial comunicará o fato à serventia de origem para encerramento de ofício da matrícula anterior. Isso, na prática, se chama mapa, pelo menos no cartório que eu trabalhava, né? Não sei como funciona nos outros cartórios, que às vezes tem nomenclatura diferente. Mas faz o mapa. Toda vez que se abre uma matrícula que tem ali, que é a competência de outro cartório, como o cartório lá, ele ainda vai atribuir uma numeração de matrícula, então chegou ali o pedido chegou uma penhora ou um pedido do proprietário, porque a obrigatoriedade do registro, ele já apresentar no cartório que é o cartório competente ali da circunscrição. Por exemplo, eu peguei uma uso capião. A matrícula do imóvel, ela está na primeira circunscrição, mas pela região, pelo bairro, o registro competente não é mais da primeira circunscrição. Então, eu tenho que pegar o meu registro de uso capião e levar na segunda circunscrição, pegar uma matrícula dessa primeira circunscrição, atualizada em 15 dias, levar lá no cartório e falar, olha, esse imóvel é dessa circunscrição, mas o meu título tem que ser registrado em vocês. Aí eles precisam verificar a ordem de abertura de matrícula, fazer um mapa para mandar remeter para o cartório de origem, para que esse cartório de origem encerra essa matrícula. E, gente, pasme, tá? Vou falar o grande... E aí eu sempre vou abrir os olhos para vocês, para coisas que vocês falam assim, Franciele, como que você chega nesse raciocínio? Não é para vocês ficar com medo, mas é para vocês entender que muita coisa acontece. Por exemplo, se esse cartório demorar 15 ou 20 dias, 30 dias para mandar o mapa para esse cartório, vão ficar quantas matrículas abertas do imóvel? 2. Pode esse vendedor, vamos dizer que houve uma escritura de compra e venda. O vendedor João e a Maria, que estavam na primeira circunscrição, vendeu para o Mário. E aí o Mário fez a escritura pública e levou para registro lá na segunda. O João, muito espertinho, vendeu para outra pessoa. Aí vai lá e a matrícula dele está atualizada. Ele vai lá no cartório na primeira circunscrição, pede uma matrícula atualizada, vai sair o nome dele lá. E como a primeira circunscrição ainda não tem informação do mapa da segunda, olha aí. Então, existe um lapso temporal que as coisas podem acontecer. E acontece, porque quando eu trabalhava lá, eu via muita coisa que acontecia. Então, nesse lapso temporal, então, qual que é eu mesmo, por isso que eu falo, toda vez que eu pego uma matrícula atualizada, mesmo assim, é importante. Você pede para visualizar. Como você, por exemplo, é profissional, uma das coisas importantes, eu não sei se aí tem essa problemática. Como tem na minha cidade, eu já fico
visualizando assim, ó. Eu sei os marcos dos bairros, né? Então, se eu peguei uma matrícula atualizada com 15 dias, mas é de um bairro que não pertence àquele cartório, eu vou ligar no cartório, no outro cartório, eu vou falar assim, olha, eu tô com a matrícula aqui atualizada do João, lote tal, tal, tal. Já tem aí abertura de matrícula, já tem alguma coisa aí, já tem algum registro, tá com alguma coisa pré-anotada? A pessoa pesquisa lá em 2 segundos. Pesquisa, não tem nada pré-anotado aqui com esse número de matrícula, com essas partes, então, beleza, já descartei um fator. Eu não sei se vocês têm aí bastante circunscrição, mas aqui eu tenho. Que bom, né, Bruno? Aqui onde eu moro não tem, não, mas eu trabalhava numa empresa e ela tinha muita terra na Bahia. Então, pensa, na Bahia tudo saiu do município de Caravelas. Caravelas? É. E aí, lá tem muito disso, dos caras terem vários registros em vários municípios. Gente, vocês estão me escutando? Tô. Ouvindo? Porque travou aqui. E aí, a empresa ia e comprava terra em vários municípios. Quando a gente ia cadastrar esse imóvel, a gente descobria que parte das terras era uma sobra documental. Ou seja, tinha adquirido só documento, porque a terra, quando a gente ia jogar para a parte do GEL, ela sobrepôs. Ela ia sobrepondo uma outra. Então, assim, a empresa ela perdeu mais de 200 mil hectares. Gente, vocês têm noção do que é isso? É muita coisa. Muita terra. Tudo por questão de sobra documental. Nossa. E aí, existe alguma ação que entra contra, sei lá, não tem, né? Sei lá, para ele garantir algum direito? Nossa, que bagunça isso. Não, na verdade, né, pode judicializar tudo, mas assim, os caras vendiam e sumiam, nunca mais se via. Não tem como provar, não tem como retroagir a tal ponto, assim, tem casos que perdeu. E empresa, geralmente, como é empresa grande, nem ia atrás, né? Quem tem muito dinheiro, mas, por exemplo, assim, eu fico pensando naquela pessoa que não tinha nada, tinha só aquela terra, tipo, o meu tesouro, e some isso, gente. Nossa. E acontecia também, às vezes, da empresa comprar um documento e chegar lá ter uma outra família. Aí ia pedir reintegração de posse, aí a família apresentava também documento. E como eles residiam no imóvel, a empresa não, a empresa acabava perdendo. E assim, na Bahia é muito comum isso, gente, muito comum. Gente, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Até estava conversando com a minha companheira de sala lá. Menina, o direito imobiliário é uma caixinha de surpresa. Eu tô com um caso de uma pessoa que, cara, não sei da onde que o pai dele tirou na cabeça, que fez um residencial. Mas tem que ver, uma quadra, ele abriu uma rua no meio da quadra, uma rua particular dele, não é do município, abriu uma rua e dentro dessa quadra criou-se casinhas encravadas. Por quê? Porque não sai, não tem saída os lotes. E aí, ele faleceu e os herdeiros passaram um bom tempo e depois agora está tentando regularizar. Não tem nem caminho para regularizar, gente. Você fica pensando, o que eu faço? Reurb não aceita, porque como que vai ter? Não tem lei, não tem rua, não tem saída. E ainda o que é pior, ele deixou dentro, tipo assim, no meio da quadra, lá dentro da quadra, assim, um outro lote saiu para outra rua e dentro, lá no meio tipo, da quadra, ele deixou uma área de 2.000 metros quadrados que não tem nem saída. Sabe? Aí você fala assim, gente, como que vai fazer? Sabe? Umas coisas que você fica pensando, como que eu crio ideia, porque coisas que você fala assim, não tem direito. Não tem coisa que você fala, gente, o que eu faço aqui? Porque não tem. Aí você vai tentar mudar, e aí quando você tenta mudar, o cliente fala assim, mas você já está pensando em coisas ilógicas. Eu falei, mas o seu serviço é ilógico. Porque eu já pensei para ele, eu acho melhor você comprar um lote que tem saída. Que aí você sai do seu lote. E aí você fala assim, você vai dar ideias ilógicas, porque o serviço dele não tem lógica. Então, assim, são coisas complicadas. E eu acho que Bahia, essas regiões, principalmente, gente, eu peguei aqui para fazer uma análise de Amazonas. Eu passei um orçamento, até a pessoa não me retornou, mas eu fiquei morrendo de medo, porque, pensa só, Amazonas é uma briga territorial, principalmente de áreas de preservação ambiental, que você fica pensando,
como que faz? Eu já cheguei num cartório da Bahia que a oficial botou uma faca assim em cima da mesa e falou: fala. Olha só. Mas eu vou Faca. falar uma coisa para vocês. A gente, aqui na OAB, a gente recebe muitas denúncias de cartórios do interior que chefões da máfia, assim, levam escrituras falsificadas prontas, assim, e eles vão, tipo assim, eles entram no cartório, tipo, fecha o cartório, armado, todo mundo falou, a gente só sai daqui se isso aí for registrado. Então, a gente pensa também que registradores também, né? Mas eu acho que não é nem só cidade pequena do interior, não sei se é eu também não tenho ato verídico, mas em Balneário, Itapema, por ali, alguma coisa já também, como vem muita gente internacional, gente importantíssima, sei lá, do mundo, que vem para cá construir, edificar ali, e o registrador querer cobrar e o pessoal ameaçar, tipo, ameaça forte, assim, né? Tipo, indireta, né? Não vou ser direto e tal, mas por serem pessoas muito importantes e querem fazer aquele empreendimento e não querem aceitar tipo, e ser acima da lei, né? Gente, eu nunca vi isso, tá? Já ouvi Socorro! o O registrador passar... de fechar o cartório e só sair dali com o negócio pronto. Isso hoje em dia? Olha, Thay, hoje em dia a gente tem assim, eu falo assim, a gente tem informações de coisa que acontece que a gente achava que só acontecia antigamente mesmo, mas existe. Gente, vou contar uma fofoca de bastidores para vocês. Vocês conhecem a Yasmine, professora do Salomão? Sim. Ela é da então, Bahia. Esses dias... Oi? Ela tem um cartório na Bahia, né? Tem. Então, esses dias o professor estava dando uma live e aí entrou uma registradora de um cartório que eu já atuei muito e que ela faz muita coisa errada lá na Bahia. E aí a Yasmine foi, cumprimentou ela, falou: eu quero cumprimentar a fulana de tal, muito minha amiga, a gente trabalha juntas. Eu fiquei assim, de queixo caído. Gente, e é nessa situação que a Fran comentou, sabe? De se trancar dentro de cartório e fazer coisa errada e já entrou o Ministério Público e todo mundo em cima, ela já foi afastada, já retornou, ninguém consegue tirar a mulher de lá. E ela é aquela mulher linda, sabe? Que você olha assim, você não diz. Gente, é por isso que, assim, não que eu quero falar de política, não tem nada a ver com política, assunto. Mas hoje a política é muito forte. Tem cartórios que são fechados por política, assim mesmo, politicagem. Você fala assim, você chega ali, você fala, olha, eu quero fazer busca em nome do político tal, X tal. Aí, uma coisa que não existe, cara, os imóveis, as matrículas são públicas. São públicas. Eu posso pedir matrícula de quem eu quiser. Eu quero fazer busca, eu quero pegar a matrícula de fulano de tal. Você tem autorização? Autorização de quem? Precisa de autorização de quem? Eu preciso de autorização de quem? A matrícula não é pública? Então, não, mas esses documentos eles ficam em arquivos fechados. Oi? Gente, então assim, cara, e é isso, a gente tá vendo aí a tomada do STF na caruda. Então, assim, é isso. Hoje, infelizmente, a gente tem que entender que é política, é bandidagem, porque o próprio, né? Eu falei assim, até mesmo assim, questão de PCC, essas coisas, eles têm os caminhos. Tem gente grande que trabalha na coisa e a gente vai ter que também, lógico, eu sou profissional particular, eu tenho que explicar para o meu cliente, mas vai ter situações que a gente vai ter que aprender a lidar. Aprender a se sobressair. Até mesmo a negar. Eu já tive casos, eu até brinquei com uma amiga minha, de um traficante que me procurou, e não que eu não atuo para traficante, porque eu não fico perguntando ao meu cliente com quem você trabalha ou não, eu não tenho nada a ver, você trabalha com o que você quiser. Mas ele chegou lá na cara dura e falou assim, olha, eu tomei os imóveis dessa senhora porque o filho dela tá me devendo tantos e tantos de entorpecente lá, e eu quero que você vá lá na casa dessa mulher e fala para ela assinar a escritura para mim. Eu falei, eu vou chegar... Gente, como que o advogado vai chegar lá
na casa da pessoa, bater lá e falar assim, olha, você está devendo. Não é assim, né, cara? É um negócio muito maior do que isso, né? É ato ilícito, Deus me livre, tô fora. Eu falei assim, então, amiga, eu não tô... Olha que eu trabalho só com imobiliário. Não tô trabalhando mais nessa área, só trabalhista agora. Ai, eu acho que tu se desse super bem, sabia? Caraca! Ai, eu já me tremei toda, já me... Não, mas ainda falei para ele, então, amigo, só tô trabalhando na atração. Você tem ali, você tem pessoal registrado lá, você quer que eu faça a carteira de funcionário? Que agora eu estou trabalhando com isso. Ele, não, você parou de trabalhar com imobiliário? Falei, parei, amigo, agora é só outra pessoa aqui. Ele falou, então tá bom, então eu vou procurar outro. Falei, então tá bom. Nossa, que top, tá? Porque... Mas, gente, como que eu tenho até Instagram que eu trabalho no imobiliário, já fiquei morrendo de medo. Eu falei, gente, se ele volta aqui, tô ferrado. Mas assim, então, pelo menos a pessoa já vai saber que você não está querendo fazer. Sei lá, deu uma desculpa e não voltou. Ótimo. E já teve gente que chegou na minha sala e falou assim, olha, quais documentos eu preciso produzir para eu regularizar um imóvel que está abandonado ali do meu lado? Só você me falar o que eu preciso produzir, que eu dou um jeito, eu faço escritura falsa. Eu olhei. Falei, gente. Aí eu falo para ele assim, então. Aí nesse eu falei para ele, olha, eu preciso que você tenha documento de posse do imóvel. E que toda vez que eu faço um cliente que eu vou atender, eu peço para ele declarar que aquele documento que ele está me apresentando, sobre pena do artigo 299 do Código Penal, que ele não é falso. Então, assim, se você assumir essa bronca, fica tranquilo que eu vou trabalhar com os documentos que você me falar que é verdadeiro e vou entrar nos cartórios para confirmar se é verdadeiro. Ele não, pode deixar que eu resolvo nos cartórios. E sumiu, não voltou. Mas eu já fiquei pensando que se ele voltar, é perigoso. Então, assim, são coisas que acontecem e você vai ter que aprender a lidar. Passada, tá? Passada. Ai, não quero assustar vocês. Mas são coisas que a gente tem que saber lidar e ficar esperto. Vamos lá. Fran teve altas chances de virar Deolane no Mato Grosso do Sul. Tô fora. Mas isso que eu falo para você, gente, são coisas que eu não tenho esse peito, eu não sei lidar, eu sou muito, não sei lidar com isso. Tem que ter um... Você tem que ser mais esperta que eles, e aí é muito perigoso, eu não sei ser mais esperta que eles. Cabreiro. Ô, Fran, a gente vai continuar, porque a gente tem um parágrafo, tem 3 parágrafos, mais 3 incisos. Vocês querem a gente só dar uma lidinha e começar no 176? Não, tem muito, né? Pois é. A gente pode terminar no 169. Eu tenho uma consulta ainda daqui a pouco para fazer, então o período estará igual. Vamos parar, então. A gente continua todo mundo, tá? Mas é isso, tá? Se foi acrescentador aí para vocês, desse jeito, qualquer coisa, a gente me fala. Corre um pouquinho hoje, que eu vou correr só no artigo, tá? Não fico falando casos aleatórios. Não temos pressa, a gente já falou sobre isso aqui. O importante é debater. Eu fiquei de cara, porque essa situação mesmo que tu comentou, que o Bruno comentou, a Rê, nossa, o povo aqui não é assim. E eu não estou acostumada com isso. Sabe? Um bandindinho, como diz o advogado Paloma. Gente, e me desse uma boa ideia dessa de fazer a declaração com base naquele do Código Penal. Quando você tiver Não, eu acho que é até importante para todo cliente. Assim, geralmente, quando você é advogado, eu não sou advogada de judiciário, mas eu tenho uma amiga minha que ela falou assim, Franciele, toda vez que um cliente vem aqui, ele não sai do escritório sem procuração, sem declaração de hipossuficiência e sem declaração de que todos os documentos que ele vai apresentar, eles são documentos verídicos e que ele assume toda a parte documental no artigo do 299. Então, são coisas que, às vezes, você faz um checklist e fala assim, você vai assinar o contrato e essa declaração aqui é para a gente arquivar até a declaração de LGPD, eu já coloco no contrato. Então, você já pode colocar. Essa cláusula ali do 299 pode ser uma cláusulazinha para o contrato, nem precisa falar muito assim sobre ela, né? Bota ali. Eu tenho uma cláusula que eu coloco no meu contrato também, que fica a parte responsável por apresentar todos os documentos necessários para regularização. Agora eu posso acrescentar e eles vão ser declarados como os verdadeiros nos termos do artigo 299. Assina esse contrato dando fé nisso. Sei lá, uma coisa nesse sentido. É importante a gente colocar. Vou até anotar aqui.
Eu também anotei, nunca tinha pensado nisso. Para a gente aprimorar os nossos contratos, porque olha, de boa intenção, inferno tá cheio. Tá. É isso, a gente vai aprimorando. E assim, tá, um dia você faz mais para frente, quando a gente começar os cursos aleatórios, eu quero que você me fale sobre essa parte da organização de escritório. Adorei você postando ali sobre organização. Gente, eu ainda estou no caminho de me organizar. Até meu pendrive tá que eu preciso me organizar. Não, vamos fazer. Tá bom? Um beijo, gente. Fica com Deus. Até mais. Ótimo sábado, brigadão. Peraí, gente, vamos tirar uma foto. É verdade. Filha, vamos aparecer na foto lá. Tira, Rê. Vou tirar, peraí, meu telefone tá travando Agora aqui. a bonitona apareceu ali, né? Ó. Não, é assim mesmo. Peraí, hein, gente, só um minutinho que travou aqui. Vou cortar a câmera da Aratiele, pronto. Oi, Nath, nós não estamos te ouvindo. Agora foi o microfone. Não. Pode? Pode. Sorriam, vai. Sorri, filha. Oi, aqui. Salvei. Vou mandar lá no grupo. Gente, eu tô de roupa de dormir ainda, gente, pelo amor de Deus. Eu também tô. Só É mãe. Mãe é mãe. Coloquei a camiseta também, tô... Então tá bom, gente. Beijo. Tchau, Deus. gente. Bom sábado. Tchau.